microfone de ninguém, então vocês podem ficar bem à vontade, tá bom? Então, bora lá. Questão de número 1, bem recente aí, ó, da banca, é IBFC, porque é a banca mais fácil que tem no universo, tá? Vamos fazer essa questão. Acerca das disposições da Lei 8080 de 90, que é a Lei Orgânica da Saúde, analise as afirmativas abaixo e dê valores de V para verdadeiro ou F para falso. O conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público constitui o SUS. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro ou falso, Maria? Verdadeiro. Eu gosto da voz da Maria. Verdadeiro, né, Maria? Fala aí pra gente, Maria, ações do SUS. Ah, fala, Maria. Eu já perguntei isso 20 vezes, mas hoje é só 21 só. Fala aí, Maria. Quais são as ações realizadas pelo SUS? Ações de saúde. Quem vai puxar aí? Puxa aí, Cris. Cris? Promoção, oi, Ana. prevenção. Isso. Conjunto de ações e serviços de saúde, né? Ações realizadas pelo SUS, promoção, proteção, recuperação, vigilância em saúde, cuidados paliativos, prevenção de agravos, diagnóstico, manutenção da saúde, um monte de ação, né? E serviços de saúde. Serviço de saúde tem vários, não tem? O que a gente mais gosta é o CAPS. Lá o CAPS a gente vê gente mais doido que o Bozo. Mais louco, né, que o Bozo. CAPS, CERSANS, hospitais, unidades básicas de saúde, centro de especialidade odontológicas, tem muito dentista aqui. Que mais? Centro de especialidades médicas, tem um monte de serviço, né, gente? Beleza. Quando fala órgãos, que o SUS é um conjunto de órgãos, quais são os órgãos que fazem parte do SUS? Isso mesmo. Estaduais, federais. Né? Quais são os órgãos que fazem parte do SUS? São aquelas instituições ligadas diretamente à saúde, Ministério da Saúde, secretarias estaduais de saúde, secretarias municipais de saúde, né? Assim? E o Ministério da Saúde, né? Então, são aqueles ligados diretamente à saúde. E instituições públicas das 3 esferas de governo, né? Instituições públicas são as autarquias, a EBSER, né? A EBSER é uma instituição, é uma empresa brasileira, né? Ligada indiretamente à saúde de âmbito nacional. Então, beleza, esse aqui é o conceito de SUS que está lá no artigo 4º da Lei 8080, não é assim? Então, tá certo. A outra, o SUS é mantido e executado pelo poder público, não havendo possibilidade da participação da iniciativa privada. Aí, Maria. Ai, ai, ai. Tá certo, Maria? Tá não, né? Tá falso, gente. Porque o SUS é mantido e executado pelo poder público. Sim. Sim, né? Quem que é o poder público? Estado, União e município. Os estados, a União e os municípios, né? Não havendo possibilidade de participação da iniciativa privada, pode sim, né? A iniciativa privada pode participar do SUS em caráter complementar. Complementar. E o que significa caráter complementar? Significa que se faltar no SUS, ele vai fazer contrato ou convênio com a iniciativa privada, né? Assim, quem tem preferência? Instituições filantrópicas e as sem fins lucrativos. Então, aqui está falso. É objetivo do SUS, dentre outros, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Andréia falou que é verdadeira. Verdadeiro. Verdadeira. Maria falou que é verdadeiro. Isso aqui, então, é objetivo do SUS? Beleza. Então, o SUS tem 3 objetivos, né? Sim, quais são os objetivos do SUS? Aqueles que estão lá no artigo 5º da Lei 8080. Aí ele aqui, ó. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. É o primeiro objetivo do SUS, né? Assim,
O segundo é a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no parágrafo 1º do artigo 2º desta lei. Quem lembra o que fala lá no artigo 2º do parágrafo 1º dessa lei, da 8080? Isso mesmo. Muito bem, Maria. Acertou. O que fala lá no parágrafo 1º do artigo 2º é a forma que o Estado garante saúde para a população, não é assim? Então, de que forma que o Estado garante saúde para a população? Formulando políticas econômicas e sociais, né? Que visam a redução do risco de doença e de outros agravos, né? Que garanta acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, esse aqui é o segundo objetivo. E o terceiro, assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas, né? Resumindo, é ofertar assistência à saúde para a população de forma integral, né? E essa forma integral envolve ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. A gente só não pode confundir esse objetivo aqui com o princípio da integralidade, que é muito parecido, né? Então, se copiar e colar isso aqui e falar que é princípio da integralidade, né? Não, esse é o objetivo do SUS. Fechou? São esses 3 objetivos? Então, beleza. Então, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Verdadeiro, falso e verdadeiro. Letra B de Bosque. Bosque da Esperança. Bom, que as meninas que é de fora não vão entender nada do que é Bosque da Esperança, né? Vai achar que é um lugar para fazer piquenique. Mas é mesmo, né? Lá no Bosque da Esperança, a gente pode fazer piquenique. Não pode? Credo. Ai, credo. Você acha que os almas ficam fazendo o que lá? Piquenique. 2. Questão recente também, ó, da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal. Relativamente à organização da direção e da gestão do SUS, assinale a alternativa incorreta. Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única e os respectivos atos constitutivos devem dispor sobre sua observância. Verdadeiro ou falso? Pula. Pula? É mesmo? É verdadeiro. Verdadeiro. É verdadeiro. Peraí que eu vou mostrar onde que está isso aqui. Esse negócio de pular é porque ainda não fixou. Peraí. E se a prova te perguntasse assim, formar consórcios administrativos intermunicipais é competência de qual esfera de governo? O que você vai responder? Município. Ah, aí ficou fácil, né? Então tá bom. Vamos relembrar isso aqui, né, Jaque? Porque não esquecer, não. Lá na Lei 8080, ó. Tá aparecendo aí? Tá, né? Aqui, ó, lá na Lei 8080, no artigo 10º, fala assim: os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. Aplica-se ao consórcio administrativos intermunicipais o princípio da direção única e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância. No nível municipal, o SUS poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. Todo mundo entende o que é um consórcio? Primeira coisa que você tem que saber, consórcio na área da saúde só pode ser feito entre municípios, tá? Então, existem vários tipos de consórcio, né? Por exemplo, eu tenho 3 municípios. Eu falei que eu tenho 3 municípios.
que não é 3 não, que é 4. Tem 4 municípios. Aí, um desses municípios, todos esses municípios aqui têm 5.000 habitantes. Não, pequeno, né? Mas é dados fictícios. Esses 4 municípios, cada um tem 5.000 habitantes. E aí eles estão com demanda para SAD, que é Serviço de Atenção Domiciliar. O Ministério da Saúde exige que, para ter um SAD, o município tem que ter no mínimo 20.000 habitantes. Então, eu não posso instalar um SAD em um desses municípios, porque tem 5.000, mas eu posso juntar os 4 e fazer um consórcio, né? Eu junto os 4 municípios e os 4 juntos vão dar 20.000 habitantes e instalo o SAD em um desses municípios e um desses, onde o SAD vai estar instalado, atende os outros 3. Isso é um exemplo de consórcio. Beleza? Tranquilo? Então, vamos voltar lá. Então, a questão é verdadeira ou falsa, Jaqueline? Verdadeira. Verdadeiro, né? Então, aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única e os respectivos atos constitutivos devem dispor sobre sua observância. B. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas compreendidas no âmbito do SUS. Verdadeiro ou falso? Valendo no final de semana em Santa Luís. Falso. É fora do âmbito do SUS. Não compreendidas no âmbito do SUS. Tá falso, né? Então, aqui, ó, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS. Vamos lembrar as comissões intersetoriais? Nós vamos ver lá na resolução 453, que também é matéria de prova de vocês, fala que as comissões intersetoriais, elas estão dentro, elas fazem parte do Conselho Nacional de Saúde. Então, são aquelas comissões que vão formular políticas e programas que envolvam setores além do setor saúde. Por exemplo, saneamento básico e meio ambiente. Saneamento básico e meio ambiente. A gente precisa para ter saúde? É um fator que determina e condiciona a saúde, saneamento básico e meio ambiente? Sim. É. Sim, Saneamento básico e meio ambiente é responsabilidade do SUS? Não. Não, né? Não. Mas o SUS, ele vai participar, né? Assim, de que forma? Porque ele sabe que a gente precisa de ter acesso a saneamento básico e meio ambiente para ter saúde, né? Assim, então, ele vai formular política e programas que envolvam esses setores. Por isso que fala, compete ao SUS participar da formulação da política de saneamento básico, né? Ele não formula sozinho, ele participa. Deu para entender a função das comissões intersetoriais? Hoje, na prática, por exemplo, educação é um fator que determina e condiciona a saúde da população, né? Só que não é responsabilidade do SUS. Então, o que é que o SUS vai fazer? Criar um programa intersetorial. Ele criou o programa Saúde na Escola, né? Programa Saúde na Escola é responsabilidade do Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Quem criou o programa Saúde na Escola? Essas comissões intersetoriais. Então, quando fala envolve áreas não compreendidas no âmbito do SUS, entenda essas não compreendidas como setores que determinam e condicionam a saúde da população, mas que não são responsabilidade do SUS, mas que as pessoas precisam de ter acesso para ter saúde. Então, já chama a resposta, né? De novo, B de Bosque da Esperança. Então, vamos ver assim. A direção do SUS é única no âmbito do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. Ficou estranha, né? Mas é verdadeira, né? Verdadeira. Deu para entender essa direção única? Porque direção única significa em cada esfera do governo, né? Então, está falando aí que a direção é única no âmbito do Distrito Federal. É, assim como ela é única no âmbito dos municípios, assim como ela é única no âmbito dos estados, assim como ela é única no âmbito do Ministério da Saúde. D. Os serviços de saúde executados mediante participação complementar da iniciativa privada devem ser organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. O que significa esse nível de complexidade crescente? Começa onde? Na atenção básica, né? A atenção básica é a principal porta de entrada do usuário ao SUS, é assim? Quais são as outras portas de entrada? Para a IBC a gente vai estudar o decreto 7508, né? Esse decreto caiu uma questão na prova de Taberito, que foi a última prova que nós fizemos, e não estava no conteúdo,
mas eu falo tanto isso em sala, mesmo que não estava no conteúdo que eles pediram, né? Quais são as principais portas de entrada do SUS? Fala para mim. Atenção primária, secundária, Urgência, emergência. emergência. Laís, e como que a atenção secundária pode ser A secundária não é urgência, emergência. Psicossocial. Ah, tá. Serviço Atenção de básica, aberto. atenção psicossocial, né? Que são os CAPs e os CESAMs, a urgência e emergência, né? As UPAs, e Serviço social De acesso aberto. serviços especiais de acesso aberto, né? Que são aqueles serviços para atendimento da saúde relacionado a algum tipo de agravo ou alguma doença laboral, por exemplo. Então, eu posso falar que Sereste é um serviço especial de acesso aberto, né? Eu posso falar que aqueles serviços específicos para atender, por exemplo, vítima. Cada município tem um hospital, por exemplo, que vai atender vítima de violência, a mulher vítima de violência sexual, por exemplo, né? Então, esse serviço pode ser considerado porta aberta e pode ser considerado um serviço especial de acesso aberto. Então, são esses 4. E foi essa questão que caiu na prova da Estabrito, perguntando quais que eram as portas de entrada, segundo o decreto. No nível municipal, o SUS poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. Verdadeiro, né? Copiou e colou isso aqui, ó. Copiou e colou o que está na Lei 8080, no parágrafo 2º, né? Assim? A pergunta que eu sempre faço, que é para vocês não esquecerem, consórcios e distritos sanitários referem-se a qual princípio do SUS? Valendo final de semana em Santa Luzia. Vocês que moram no Maranhão, moram na Bahia, aí, ó, vocês podem vir conhecer Santa Luzia. É só responder essa questão aqui. Santa Luzia é o melhor lugar que tem no estado de Minas Gerais. O Rodrigo tem uma fazenda lá, ele vai fazer um churrasco lá para nós. Não é, Cris? É da intersetorialidade? Consórcio está envolvendo que intersetorialidade que está envolvendo? Quando eu expliquei do SAD, está envolvendo quais setores? Município. Não, consórcio e distrito sanitário. Refere-se a qual princípio do SUS? Regionalização. Regionalização. O que é regionalizar, né? Organizar os serviços de modo que o usuário tenha acesso e o acesso seja o mais próximo da casa dele. Por isso que faz consórcio, não é? Né? Para organizar o serviço. E organiza o serviço de modo que o usuário tenha acesso e o acesso seja o mais próximo da casa dele. Lembra que a palavra o princípio da regionalização, para a gente lembrar, é a palavra organização. Falou em organizar os serviços, falou em regionalização. Distrito é a mesma coisa, só lembrar de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, Contagem, como que os serviços são organizados em distrito sanitário. Todo município de grande extensão territorial e populacional, o SUS se organiza em distrito. Por quê? Porque organiza de modo que o usuário tenha acesso mais próximo da casa dele. Não é assim? Por isso que aqui em BH tem 9 distritos sanitários. Tranquilo? Viu tanto de coisa que dá para rever em uma única questão? Então, a resposta dessa aí também é letra B de Bosque. Cris, anota para mim, por favor. Você não perdeu o costume, o gabarito, para depois eu mandar aqui. Já está anotando, não precisa nem te pedir, né? Aí é um mapa mental sobre as comissões intersetoriais, tá? Depois, quando você estiver estudando sozinho de meia-noite às 6, para ficar fácil de vocês consultarem. Vamos fazer a questão de número 3. Decreto. Ó, o decreto 7508 de 2011 regulamenta a Lei 8080 de 19 de setembro de 90. Gente, isso aqui já é questão de prova. Então, assim, tem alguém aqui que nunca estudou o decreto 7508? Não, né? O decreto, ele regulamenta a Lei 8080. O que é regulamentar? Detalhar, né? Explicar melhor como que o SUS deve funcionar. Por quê? Porque a 8080, ela é de 90. Então, você imagina de 90 a 2011, o tanto de coisa que mudou. E a gente já está em 2023, né? A gente está precisando de um outro decreto, né? Então, ele regulamenta a Lei 8080, 19 de setembro de 90,
para dispor sobre a organização do SUS. Então, ele vai falar como que o SUS deve ser organizado desde 2011. Vai falar o que tem de novo em relação ao planejamento da saúde. Vai falar sobre a assistência à saúde. Nessa parte da assistência à saúde, eles falam da RENAME, da RENASCES. O que é RENAME? Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais, né? Assim, todo medicamento que o SUS dispensa tem que estar dentro da RENAME. E o que é RENASCES? É a Relação Nacional das Ações e Serviços que existem no SUS, tá? Então, vai falar dessas duas listas. E a articulação interfederativa. A articulação interfederativa vai falar das comissões intergestores. E o decreto, ele cria uma nova comissão. Quais são as comissões intergestores que a gente conhece, segundo a 8080? Fala para mim, o que vocês lembram? Quais que vocês lembram? As comissões intergestores. CIT, CIT. CIB e CIT, né? Que é a Comissão Intergestora Bipartite e Comissão Intergestora Tripartite. Aí o decreto, ele cria a CIR, Comissão Intergestora Regional. É o que tem de novo, tá? É a criação da CIR. Então, de acordo com esse decreto, região de saúde é o espaço geográfico contínuo, constituídos por agrupamento de municípios limítrofes, delimitados a partir de identidade cultural, econômica e social e de redes de comunicação e infraestrutura de transporte compartilhado, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução das ações de serviço de saúde. Então, vamos fazer uma região de saúde aqui, ó. É a única região de saúde que eu sei fazer é o mapa de Minas Gerais. Depois eu vou aprender a fazer o mapa lá do Maranhão e da Rio Grande do Norte. Eu só sei fazer o mapa de Minas e fica igualzinho, ó, para você ver. Esse aqui é o mapa de Minas Gerais. Aí aqui, ó, eu tenho um... Estou entendendo, você está rindo, não, André? Você pode explicar melhor. 3, 4, 5, 6. Cada coisa dessa aqui, ó, é um município, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 3 municípios dentro do estado de Minas, município A, município B e município C. Aqui, esses 3 municípios aqui, ó, são no estado da Bahia, né? Então, município D, município E e município F. Então, isso aqui, ó, esses 6 municípios podem formar uma região de saúde. O que é uma região de saúde? Falou aqui, ó, que é o espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamento de municípios limítrofes. Esses municípios são limítrofes? São, né? Um do lado do outro, espaço geográfico contínuo, e tem que ter identidade cultural, econômica e social. Então, foi feito um estudo, esses 6 municípios aqui dá para formar uma região de saúde, que é um conjunto de municípios. E aí, qual que é o nome que recebe essa região de saúde aqui? Que é uma região de saúde formada por vários municípios entre estados diferentes. Aí vai receber o nome de região de saúde interestadual. Inter não é entre? Interestadual. Entre estados diferentes, né? Então, se eu estou aqui, ó, no município B, eu posso ter acesso à saúde no município E, lá no estado da Bahia, porque o objetivo do SUS é o usuário ser atendido mais próximo da casa dele, mesmo que seja entre municípios diferentes. Porque o que vai adiantar eu vir para cá, ó? Só porque está dentro do estado de Minas Gerais? Mas é mais longe para o usuário, né? Então, é preferível ele ir para o estado da Bahia. Então, isso é uma região de saúde. Aí fala, para ser instituída a região de saúde, deve conter, no mínimo, as seguintes ações e serviços de saúde, exceto. Bom, lá no decreto 7508, fala para a gente que para formar uma região de saúde, essa região de saúde tem que ofertar, no mínimo, esses serviços aqui, ó. Tem que ter atenção primária tem que ter mesmo, porque é o mínimo que o município oferta, atenção primária, né? Assim, todo município é responsável pela atenção primária. Então, tem que ter atenção primária, tem que ter serviço de urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, e tem que ter vigilância em saúde. Isso aqui é o mínimo que esse conjunto de município tem que ter. Se tiver faltando um, não forma uma região de saúde, tá? Então, e esse conjunto de serviços aqui tem que ser ofertados aqui dentro, ó. Todos, por exemplo, todos aqui ofertam atenção primária. Aqui é F, né? Pode ser que o F, ele oferte, por exemplo, serviço de urgência e emergência e seja referência para os outros. Não precisa de todos ofertarem serviço de urgência e emergência.
Essas ações mínimas têm que ser ofertadas dentro dessa região, mas não precisa ser dentro de todos os municípios. Deu para entender? Deu? E aí, a gente tem que ter cuidado para não confundir esses serviços mínimos que são ofertados dentro da região de saúde com as portas de entrada, né? Porque porta de entrada, atenção primária, urgência, emergência, atenção psicossocial e serviços especiais de acesso aberto, né? Então, porta de entrada, os 3 primeiros são porta de entrada e são serviços que tem que ter para formar uma região de saúde. Então, vamos lá. Então, para ser instituída, a região de saúde deve conter, no mínimo, as seguintes ações e serviços de saúde, exceto: tem que ter vigilância em saúde? Sim. Tem que ter atenção psicossocial? Sim. Tem que ter urgência e emergência? Sim. Sim. Tem que ter sistema de captação de órgãos e tecidos? Não. Não. Fala não, né? Então, Não. a resposta aqui é a letra D, de Deus me ajuda. Agora eu vou escrever uma frase aqui que vocês vão me falar se está verdadeiro ou falso. Espera aí. Tem alguém com sono aí? Claro que não, né? Essa pergunta boba que eu faço. Sono. Sono é só depois que passar na EBSER, né? Muito sono. Por enquanto, meia-noite às 6 a gente estuda. Depois que passar, você dorme. No plantão, inclusive. Você está com sono, Ricardo? Não, demais, professor. Por quê? Está acostumado a dormir depois do almoço? Sexta-feira, né? A gente dá uma saidinha. Ah, tá vendo? Uai, mas deu tempo de dormir de manhã. É porque bebeu muito, né? O negócio de beber não combina com quem está estudando, não. Só o menino que era da nossa turma, o Hudson, que ele esse aula tomando Heineken, né? E ele passou em segundo lugar na Prefeitura de BH. Mas ele foi escolhido, né? Aquela história que eu já contei. Então, ele foi escolhido, ele é único. Então, ninguém mais pode fazer isso. Segundo o decreto 7508, para ser formado uma região de saúde, é preciso, no mínimo, serviços de atenção primária, urgência e emergência, e atenção psicossocial. Responde aí no chat para mim. Pesquisa demonstra que o aluno que participa da aula, a chance de passar aumenta, né? Então, você colocaria verdadeiro ou falso para essa afirmativa aqui. Segundo o decreto 7508, para ser formada uma região de saúde, é preciso, no mínimo, serviços de atenção primária, urgência, emergência e atenção psicossocial. Cláudio Dionetti colocou verdadeiro, a Lúcia colocou verdadeiro, a Laís colocou certo, a Alana colocou verdadeiro, quem mais? Quem não colocou nada porque não quis? Tá com preguiça de escrever? Tá com medo de chutar e chutar errado? Como que é isso? Explica pra gente. Porque aqui a gente tem que fazer amizade, zoar os outros, não dá nem não. A gente é mais a gente, aqui a gente pode errar à vontade, né? Ah, Jaqueline colocou falso, a Cris colocou falso, o Ricardo também colocou falso. E tá falso. Tá falso, né? Gente, eu não esqueço dessa questão. Essa questão foi uma afirmativa que caiu numa prova do processo seletivo que teve em Contagem. E aí o povo todo feliz, né? Marcou verdadeiro. Mas é falso. Por quê? Professor, mas está incompleto, né? Não, não está incompleto, porque se tivesse incompleto estaria correto, porque questão incompleta é questão correta, né? Aqui está falso, porque se eu não tiver essas 5 ações aqui, ó, se eu não tiver isso tudo aqui, eu não formo uma região de saúde. Então, não adianta eu ter só os 3 primeiros, porque o Ministério da Saúde não vai aprovar a região de saúde. Porque para ele aprovar uma região de saúde, eu preciso de, no mínimo, os 5. E aqui está falando que eu preciso, no mínimo, 3, ó. Serviço de atenção primária, urgência, emergência e atenção psicossocial. Então, tá errado. Deu para entender? Tranquilo? Beleza. Então, não pode cair nisso mais, não.
Então, bora fazer a questão de número 4 sobre segurança do paciente, que quase nós não estudamos segurança do paciente, né, para a FEMIG. Faltou vigilância também. Tem que ter os 5, né? Então, vamos fazer essa aqui, ó. O 3 foi o que letra, professora? D, obrigada. Desde Deus está aqui nesse momento. Só sei cantar essa música. Não sei porque fica na minha cabeça. 4. Os serviços de saúde devem garantir a segurança do seu paciente. Para auxiliar nesse manejo do cuidado, foi criada a resolução da diretoria colegiada de número 36, de 25 de julho de 2013, com o objetivo de instituir ações para a promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade no serviço de saúde. Em relação à vigilância, monitoramento e notificações de eventos adversos, assinale a alternativa correta, né? Então, no seu edital, lá no conteúdo, fala segurança do paciente, que é a RDC número 36, né? Assim como fala da RDC 63, né? Que é as boas práticas do serviço de saúde. Então, quem estudou para a FEMIG já está com isso aí na ponta da língua, né? A gente só vai rever. Quem não estudou não tem problema, mas a gente vai dar tempo de estudar tudo ainda. Então, vamos relembrar. A notificação dos eventos adversos para fins desta resolução. Gente, o que é um evento adverso? Gera dano ao paciente. É um incidente, né? Que gera dano ao paciente. Então, a notificação dos eventos adversos para fins dessa resolução deve ser realizada semestralmente pelo Núcleo de Segurança do Paciente até o 15º dia útil do mês subsequente ao mês da vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa. Mensalmente. Não é semestralmente, né? Não, é mensalmente. E nem precisava de saber, né, gente? Olha só. Está falando pelo Núcleo de Segurança do Paciente até o 15º dia útil do mês subsequente. Então, só pode ser mensalmente. B. Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 72 horas a partir do ocorrido. Tá certo. Verdadeiro, né? E tudo que envolve número, a gente tem que ficar esperto, né? Que eles vão trocar na hora da prova. A C fala: a notificação dos eventos adversos para fins dessa resolução deve ser realizada mensalmente pelo Núcleo de Segurança do Paciente até o 20º dia útil. Não, é até o 15º, né? Até o 15º dia útil do mês subsequente ao mês da vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. Quem que notifica os eventos adversos? O núcleo. Núcleo de Segurança do Paciente, né? Núcleo de Segurança do Paciente notifica os eventos adversos. Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 24 horas, não em até 72. Os eventos adversos que evoluíram para óbito devem ser notificados até 48, não, até 72. Nunca mais você vai esquecer, né, que é até 72 horas. E aqui tem uma colinha para você, ó. Quem realiza a notificação desses eventos adversos é o Núcleo de Segurança do Paciente, né, que tem em todo estabelecimento de saúde. É ele que vai elaborar, por exemplo, o plano de segurança do paciente, né, assim. E para quem que é feita essa notificação? Por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa, né? Então, lá no site da Anvisa tem um sistema que chama Notivisa, onde o núcleo de cada estabelecimento de saúde notifica os eventos adversos mensalmente, né? Periodicidade mensal, prazo até o 15º dia útil do mês subsequente ao mês da vigilância, e prazo para notificar eventos adversos que evoluírem para óbito, 72 horas. Tranquilo? Pode passar? Está todo mundo acompanhando? Beleza. Então, vamos falar agora de financiamento do SUS, porque a IBFC ama financiamento do SUS. E a gente está precisando de questão de financiamento do SUS, porque tem PIN que não cai isso na prova, né? Caiu na FEMIG? Caiu Itabirito? Que foi as últimas provas que nós fizemos? Não, né? Na FEMIG eu acho que não. Acho que não também. Então, vamos fazer essa aqui, ó.
2015, banca IBFC. Esse aqui foi o Hospital Metropolitano Sede Castro, aqui de BH. O SUS é financiado fundamentalmente com recursos do orçamento da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Os municípios deverão investir em saúde no mínimo 15% de suas receitas, 12% de suas receitas, 15% de suas receitas mais a variação nominal do PIB do ano anterior, ou 12% de suas receitas mais a variação nominal do PIB do ano anterior? 15%. 15%, né? Então, lá na emenda constitucional número 29, no ano 2000, né, o texto dessa emenda constitucional falava que do produto da arrecadação dos impostos do município, pelo menos, no mínimo, né, 15% tem que ir para a saúde. E o Estado, do produto da arrecadação dos estados, no mínimo 12% tem que ir para a saúde. Lembrando que nessa época, em 2000, quando a emenda foi aprovada, não definiram em termos de porcentagem quanto que a União iria repassar para a saúde, né? Naquela época, ficou definido que a União iria repassar o que ela repassou no ano anterior, mais a variação nominal do PIB, em 2000. Aí, só através da emenda constitucional 86, no ano de 2015, que ficou definido que a União repassaria a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%. Tá? Então, hoje, é 12% Estado, 15% município e 15% a União. E isso, mínimo. Tá? Então, o município, se ele quiser repassar 20, 18, 19, pode. Ah, essa questão caiu sim, caberitou. Sistema de informação na prova da IBSEP também, né? Cai, falando qual que é o sistema de informação responsável pelo financiamento do SUS. Quem lembra? Caiu no taberito. Repete? Qual que é o nome do sistema de informação do financiamento da saúde? CIOPS. O CIOPS. Acredito que caiu essa questão, hein, Taberito? Então, o CIOPS, que é o Sistema de Informação do Orçamento Público para a Saúde. Eu só não vou comentar a questão de Taberito agora, porque nós entramos com recurso. Mas vou comentar sim, agora que eu lembrei. Porque lá em Taberito, eles pediram em relação à Lei Complementar 141. A 141 regulamenta essa emenda constitucional 29. E lá na 141, a 141 ela é de 2012. Então, em 2012, ainda não tinha definido, em termos de porcentagem, quanto que a União iria repassar para a saúde. Só que no texto da questão, eles colocaram assim, em relação à lei 141, a União deverá repassar do produto, deverá repassar o que ela repassou no ano anterior, mais a variação nominal do PIB. Então, em relação ao que eles estavam perguntando, estava certo, que é em relação à Lei 141. Só que isso já foi atualizado. Então, nós entramos com recurso, falando que estava certo, mas que eles não poderiam cobrar coisa desatualizada. Então, a gente está esperando ver se eles vão deferir ou não o recurso. Vocês entenderam? O que significa o CIOBS mesmo? O Sistema CIOBS de informação. é Sistema de Informação do Orçamento Público para a Saúde. Por quê? Por exemplo, um dos critérios para que o governo federal para eles repassarem recursos para Estado e para município, é o Estado e o município ter feito esse repasse aqui, de no mínimo 12% para a saúde e no mínimo 15% para a saúde. Mas como que o Ministério da Saúde fica sabendo se eles fizeram esse repasse mínimo ou não? É através desse sistema de informação, porque ele tem que ser alimentado, né? Ele tem que ser alimentado mensalmente. Então, o município e o Estado têm que colocar dentro desse sistema de informação quanto que está sendo o repasse e se eles estão repassando. Porque eles só irão receber recursos que vêm do governo federal se esse sistema estiver sendo alimentado, que é o Sistema de Informação do Orçamento Público para a Saúde. Deu? Entendi. E vai cair sistema de informação para vocês também, não vai? Vai. Agora, bora fazer outra aqui, ó, da IBFC também, que é
financiamento. O artigo 4º da Lei 8142, de 28 de dezembro de 90, disciplina que há determinados aspectos que devem ser observados e instituídos por municípios, estados e Distrito Federal para que esses possam receber recursos do Fundo Nacional de Saúde. Isso posto, selecione dentre as assertivas abaixo as que citam de maneira correta quais seriam tais aspectos conforme a referida legislação. Então, vocês entenderam o que eles queriam aqui? O que eles querem? Sim. Eles querem o que é Os necessário para critérios, fazer né? Uhum. Os requisitos, né? É, Quais são os requisitos que Estado, município e Distrito Federal precisa para receber recursos que vêm do governo federal, não é assim? E qual que é nosso macete? CPF mais CPF CCR. e CCR. CPF e CCR, né? O C. Então, o Estado, o município e o Distrito Federal precisa de ter Conselho de Saúde, precisa de ter o P, que é o Plano de Saúde, precisa de ter o F, que é o Fundo de Saúde, precisa de ter esse C assim, aqui, né? Que é a contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. Precisa de ter esse C, que é a comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários, previsto prazo de 2 anos para implantação, e precisa de ter o relatório de gestão. Tá? Então, nosso macete é o CPF mais o CCR. Essa questão também me marcou muito, porque ela foi uma questão cobrada quando teve a EBSER aqui para o Estado de Minas. Foi o concurso aqui só para o Estado de Minas, mas quem fez foi a OCP. Aí eles perguntaram quais eram os critérios, né? E vieram aqui e trocaram esses 2 anos aqui, ó, e colocaram 1 ano aqui. Então, todo mundo gravou, todo feliz lá. CPF mais CCR. E não prestou atenção a esse detalhe aqui, ó. Aí erraram a questão por causa disso. Então, a gente tem que ficar atento aos detalhes, né? Ainda mais tudo que envolve número. Tudo que envolve número, a gente tem que ficar bem esperto. A gente pode cair nesse tipo de pegadinha, mas não, tá? Então, tem que ter a comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários, previsto o prazo de 2 anos para implantação. Se colocar 1 ano, 2 anos, 10 anos, tá falso. É 2 anos, porque na época era em 1990, né? Então, significa que até 92, todos os municípios e estados teriam que ter a comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários para receber recursos que vêm do governo federal. Deu? Então, vamos lá. Tem que ter fundo de saúde. O que é o fundo de saúde mesmo? É a espécie de conta corrente, né? Onde é depositado o recurso financeiro que é para ser gasto com ação e serviço de saúde. Tem que ter conselho do idoso? Não. Não, né? Tem que ter conselho de saúde, mas do idoso, não. Tem que ter plano de saúde? Sim. Sim. O que é plano de saúde mesmo? É um instrumento de planejamento, né, do SUS. E tem que ter orçamento participativo? Não. Não. Tem que ter CPF mais CCR. Aí tem que ter. E dentre essas opções aí, só a 1 e a 3. Então, as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Quase que eu marquei errado, mas não marquei não, porque o meu remédio está em dia hoje. Então, marquei A mesmo, por causa de Einstein. As afirmativas 1 e 3 estão corretas. Certo? Einstein é com ela, não? Einstein. É Albert Einstein, menina. Ah, tá. A de Albert, então, né? Aí, Lúcia, agora que a Laís foi pescar, essa Laís é demorada demais. Mas eu tinha certeza, Laís, que tinha muita gente que ficava assim, sem entender. Agora todo mundo está entendendo, tá tudo certo. Só você que teve coragem. Bora para 7º? Todo mundo aí? Todo mundo animado? Não, mas vocês estão na animação, danada. Tá dando até gosto de ver e sentir. Laís, cadê seu marido? Recém-casado, não pode ficar tendo aula sábado de tarde, não, minha filha. Tá aqui. Estou estudando, ele já conhece os professores todos, voz do Rodrigo, e ele faz as análises dele. E é bom companheiro é companheiro, então tá bom. Exatamente. Você tá aí, tá bom. Eu fico preocupada, né? Recém-casado. Não, eu tô estudando e trabalhando, que aí ele aproveita, né? Então tá certo. Eu tô gostando de ver sua dedicação. Continua assim, porque a chance de chegar lá é muito grande. Não, depois da FGV eu falei, não posso não, porque foi uma decepção. Eu tenho certeza que eu ia passar se não fosse aquela bosta daquele raciocínio lógico.
Você está gostando da aula do Marcelo? Não, eu tô gostando demais. Ai, que Eu bom. acho que faltou, eu acho que o Marcelo, a didática do Marcelo é muito boa. Ai, que ótimo, né? Porque aí pega o que o Valmir tem de bom e junto com o do Marcelo, né? Exatamente. Aí ficou perfeito. Isso. Era o que eu precisava. Isso. Obrigada por isso. Isso mesmo. Então, vamos lá. Questão de número 7. Considerando o texto da Lei 8080 de 90, a assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie corresponde a um dos princípios do SUS, que é... Gente, assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie é universalidade de acesso aos serviços de saúde, universalidade de acesso ao serviço de saúde em todos os níveis de assistência? Isso. Quem falou isso? Ah, não, peraí, como é que é? Não, não é. Tem que ler as outras, gente. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. Não. Isso aqui é princípio do SUS? Preservação... Sim, é princípio, né? Só não tem classificação, mas é um princípio do SUS que está lá no artigo 7º da Lei 8080, correto? Integralidade da assistência. Não. Não. Igualdade da assistência à saúde. É isso aí. Sim. Oh, mas ficou essa questão... Tem que prestar muita atenção para entender o que eles querem, né? Porque, na verdade, lá na legislação, deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégio de qualquer espécie. Né? Eles pegaram esse finalzinho aqui, ó, perguntaram assim, ó, assistência à saúde sem preconceitos ou privilégio de qualquer espécie refere-se a qual princípio? Ao princípio da igualdade. Deu? Então, vou aproveitar, porque eu, né, vou fazer uma outra afirmativa aqui para ver se vocês já memorizaram. Os meninas lá do Maranhão, lá de Rio Grande do Norte, vocês estão conseguindo acompanhar? Porque esse povo aqui é tudo já viciado. Já sabe até as piadas, não ri mais das minhas piadas. Gente, quando eu falar piada mesmo, vocês têm que rir, porque para dar ibope. Igualdade. Obrigada, Lúcia. Igualdade. Lúcia, companheira. Igualdade da assistência à saúde sem... Que a gente aprende por repetição mesmo, tem jeito não. Igualdade da assistência à saúde sem preconceito. Fala aí, Joyce, verdadeiro ou falso? Deixa eu ver se a Joyce está aí ainda. Joyce, cadê você? Josete, verdadeiro ou falso? Pode responder? Não, claro que não. Você chama Josete? Andréia, verdadeiro ou falso? A Josete falou que é verdadeiro. Quem vai contar para ela? Pode contar para ela, Cris. É falso. É falso. Por que é falso? Porque nós acabamos de falar que a igualdade, ó, é igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégio de qualquer espécie. Não é assim? E aqui está falando, ó, igualdade da assistência à saúde sem preconceito de cor e raça. Então, aqui está delimitando, falando que a igualdade é só em relação ao preconceito de cor e raça, e não é. É preconceito ou privilégio de qualquer espécie. Deu para entender agora? O que é falso? Beleza. Mas aqui pode confundir à vontade.
Mas é essa pegadinha mesmo, né? Nosso objetivo aqui não é esse. É o que diferencia esses aulões, né? Eu sei que é cansativo, mas a gente não consegue falar tudo nos cursos, por isso que a gente fica dando um aulão aqui, uma imersão ali, e quem é concurseiro tem que participar de tudo, porque mesmo que seja a mesma questão e a mesma matéria, você sempre vai aprender uma coisa nova. Não é assim? Então, bora fazer a questão de número 8. Agora, uma da resolução 453. Eu acho que, para a maioria aqui, essa resolução é uma coisa nova, né? Uma matéria nova. Eu vou fazer um aulão só dessa resolução, só de questão dessa resolução aqui, para gente, porque ela é muito Essa é grande. que especifica mais do controle social, né? É. Na verdade, dos conselhos. É uma resolução do Conselho Nacional de Saúde. Então, eu vou fazer um aulão disso. Só questão, porque a resolução é muito grande, muito cansativa. Aí, fazendo por questões, a chance da gente memorizar é maior, né? Vamos fazer essa aqui, ó, de 2013, também da IBFC. Eu acho que a IBFC, ela já fez até hoje, se não me engano, 10 provas da IBCE. Então, tem muitas questões só da IBCE, fora as outras, né? De outros municípios, de outros órgãos. Sobre a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional da Saúde, que define o funcionamento dos conselhos de saúde, assinale a alternativa incorreta. Então, vocês perceberam que a IBFC, ela não tem muita pegadinha. Ela vai trocar uma palavra ou outra, né? Então, se você sabe a matéria, você vai conseguir fazer tranquilamente. Não tem aquelas coisas de pegadinha, não. Mas tem que saber a matéria que vai trocar. Somente número, adoro trocar os números. Olha essa aqui. A cada eleição, os segmentos de representações de usuário, trabalhadores e prestadores de serviço ao seu critério, promovem a renovação de, no mínimo, 50% de suas entidades representativas. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Que é menos, né? Como é que vocês falaram que nunca viu isso aqui? Todo mundo está falando que é falso, porque vocês estão Eu colando. assisti a sua aula no YouTube. É no número. Ah, eu tenho essa aula no YouTube? Não estou nem sabendo. Tem. Ah, 30%, da prova. É da prova, né? Acho que é no meu YouTube, não. Acho que é no prova. Tem mesmo. Tem Não, mesmo. com você sim. Não, então é comigo, mas não é no meu YouTube, não. É no YouTube da prova. Ah, eu coloquei lá, professora Ana Flávia, coloquei a lei e saiu lá essa aula. É mesmo, gente. Se vocês quiserem adiantar, vocês podem assistir lá. Tem lá, só digitar no YouTube, resolução 453. Você tá de cabelos pretos lá, morena. Mentira, né? Eu não Verdade. de cabelo preto. Cabelo laranjado, é diferente. Naquela época eu usava laranja. Preto não, gente. É laranja. Sério mesmo. Graças a Deus que ninguém me reconhece. Uma menininha. Não, agora eu não entendi o que você quis dizer, não. Vocês falando que hoje eu tô velha? Foi isso mesmo? Nossa, agora eu vou entrar em crise. Achei que o único velho dos professores era o Rodrigo mesmo. Eu também tô velho. Deleta, professora. Aceita que dói menos. O quê? Aceitar o quê? Uma coisa que não faz sentido. Estou muito melhor agora, igual vinho. Isso Tem que porque fazer terapia, professora. Isso porque só tem uns 2 anos, hein? Essa aula. Como que a gente acaba em 2 anos, hein? Adoro, professor, esse jeitinho maluquinho seu, viu? Ah, quando a gente acha que vem alguém para melhorar, pior. Adoro o jeito maluco. O jeito o quê? Ah, o jeito saudável, alegre, entendi. Doida e velha. Raquel, o professor joga praga, tá? E praga de professor pega mais que praga de mãe. Conserta o que você falou. Fica quieta, Raquel. Fica quieta, Raquel, porque praga... Mas eu não posso na prova. Exatamente. Então, questão de prova. E, gente, isso aqui despenca, sabe por que despenca? Porque envolve número.
Fala assim, ó, recomenda-se que a cada eleição, segmentos de representação de usuário, trabalhador e prestador de serviço, ao seu critério, promovam a renovação de, no mínimo, 30% de suas entidades representativas. Vocês entendem isso aqui, o que quer dizer? Porque a gente sabe que os conselhos de saúde, quais são os segmentos sociais que fazem parte? O usuário, que é composição paritária, não é? Usuário, profissional de saúde, prestador de serviço e representantes do governo, não é assim? Então, nós aprendemos que, por exemplo, qualquer pessoa pode participar de um conselho de saúde, né? Pode participar como ouvinte, né? Assim, você pode participar lá, ouvindo e tal, mas na hora de votar, você tem uma pessoa que representa cada segmento desse, uma ou várias pessoas, né? Que representam cada segmento desse. Por exemplo, segmento de usuário, olha só. O usuário, ele pode ser representado por conselheiros, né? E os conselheiros vão representar associações, por exemplo. Então, temos aí associações de pessoas com patologia, associações de pessoas com deficiência, entidades indígenas, movimentos sociais e populares organizados, né? Movimento negro, LGBTQA, mais CDFGH, um negócio assim, né? Movimentos organizados de mulheres, e por aí vai, tá vendo? Tanto de associação que tem, tanto de organização que tem. Então, os conselheiros, que é a pessoa escolhida para representar cada segmento social desse. Por exemplo, eu posso ser conselheira de saúde? Eu posso. Eu posso, por exemplo, representar trabalhador da saúde? Posso. Então, como que eu faço para ser conselheira? Eu posso ir lá no meu CRP. O CRP faz uma carta me indicando para participar da eleição, porque tem eleição, por isso que fala que as eleições acontecem de 2 em 2 anos. Então, por isso que fala que a cada eleição eles vão renovando de no mínimo 30% das entidades. Então, por exemplo, se nessa eleição quem ganhou foi por exemplo, eu fui indicada, então vou representar meu conselho de classe, né, o CRP. E aí daqui 2 anos já vai mudar, então vamos deixar agora, por exemplo, para o conselho de dentista. Deu para entender? Esses 30% aqui, que eles vão renovando as entidades representativas? Deu? Claro que na aula de teoria a gente entende melhor, tá? Então, quem não estiver no curso e quiser assistir a aula, só digitar no YouTube aí que tem a aula comigo, da 453, né? Olha, Flávia. Oi. O segmento de usuários não precisa necessariamente ser renovado, não. É só o segmento de prestador de serviço, profissional de saúde. Não, de todos. Ah, é de todos? Um conjunto, Aqui, ó. A cada eleição, segmentos de representação de usuário, trabalhador e prestador de serviço. Ah, ok. É de todos. B, compete aos conselheiros examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidade nas ações e aos serviços de saúde. Né? Uma das funções do conselho, né, fiscalizar a parte econômica e financeira do SUS, por exemplo. Ana Flávia, só uma dúvida. Tem que renovar a cada 2 anos. Mas e se a pessoa, se na votação a pessoa ganhar de novo, ela pode ficar mais 2 anos? Não, porque ela não vai participar da votação. Entendeu? Se fizer parte da renovação, ela já sai. Ah, então automaticamente é por 2 anos. Depois disso, a pessoa sai mesmo. Não. Cada conselho tem seu regimento. Aí vai depender o que está no regimento de cada conselho. Eu falo que sai no sentido de renovar as entidades. Aí eles vão falar assim, não. Então, essa entidade que já participou, então ela não vai participar mais da eleição esse ano, por exemplo. Deu para entender? Mas no caso do usuário, ele pode ficar 2 anos e voltar depois desses 2 anos novamente? Pode. Ah, tá. Não só o usuário, qualquer segmento. Ok. Isso aí depende do que está definido lá no regimento inteiro. O tempo, aqui, ó. O tempo de mandato dos conselheiros será definido pelas respectivas representações, tá vendo? Então, vai depender o que está escrito lá no regimento. O que é o mandato, por exemplo, pode ser por 2 anos, o mandato do usuário pode ser por 2 anos da entidade de religioso, por 2 anos, podendo ser reconduzido por mais... Reconduzido, fala não, podendo ser renovado por mais 2 anos. Então, aí depende. Não tem nada que padroniza isso, não.
Depende o que definiu cada representação. D. O Conselho de Saúde terá poder de decisão sobre o seu orçamento e não será mais apenas o gerenciador de suas verbas, verdadeiro, né? Então, ele recebe recurso e ele tem autonomia para decidir o que eles vão fazer com aquele recurso. Tranquilo? Então, a resposta aqui, letra A. Mas é uma resolução gostosa de estudar, porque a gente estuda só a Lei 8142 e fica muito básico, né? E aqui vem detalhando como que é o funcionamento o funcionamento dos conselhos, né? Porque lá na 8142 a gente só aprende que é composição paritária, né? Quais são os segmentos, mas como que funciona mesmo, aí vai ser essa resolução aqui. Aqui, por exemplo, ó, lá na 8142, o que nós aprendemos? Que 50% é usuário, a composição dos conselhos, né? 50% é usuário e 50% é o conjunto dos demais segmentos, não foi isso que nós aprendemos? 50% é o conjunto dos demais. Os demais são prestador de serviço, representantes do governo e trabalhador de saúde. Aqui já detalha mais ainda. Aqui fala que é 50% usuário, 25% trabalhador de saúde e 25% os outros dois, que são representantes do governo e os prestadores de serviço. Deu? E aqui são as entidades que fazem parte, tá? Prof, mas eles podem cobrar essas entidades aí na hora da prova? Pode. Depois nós vamos fazer algumas questões disso. Aqui, ó, IBFC também, ó, questão IBFC. Cobrou a mesma. De acordo com a resolução 453, de 10 de maio de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, recomenda-se que a cada eleição, os segmentos de representações de usuário, trabalhadores e prestadores de serviço, ao seu critério, promovam a renovação de, no mínimo, quantos por cento? 30. Mas tem duas respostas? Vai ter duas respostas. Tem duas respostas. Tem duas mesmo, igualzinha, né? A gente fica com as duas, então. Com a letra A e com a letra D. Aí, na hora lá, eu marco o quê, prof? D de Deus mais forte. Vai ser anulado de qualquer jeito mesmo. Ou então, aqui a gente vem cá e troca. Aqui, ó, vamos colocar aqui 40. Aqui vai quando que era 40%. Então, você marca a letra D de Deus. Beleza. Vamos fazer mais uma dessa resolução. Assinale a alternativa incorreta sobre a organização dos conselhos de saúde nos termos da resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. A. Quando não houver conselho de saúde constituído ou em atividade no município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao Executivo Municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento. Certo. Tá certo. Verdadeiro? Sim. É mesmo? Você tem medo de ser feliz? Então não deu o resto. Estou pedindo o que? A verdadeira? A incorreta. A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público como conselheiro é preferencial nos conselhos de saúde. Errado. Proibida. Não pode. Por que não pode, gente? Porque Poder Legislativo, Poder Judiciário e Ministério Público são órgãos de fiscalização externa ao SUS, né? Então não pode confundir as funções. É assim? Por isso que lá na Lei 8142, no artigo 1º, fala assim, o SUS contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com 2 instâncias colegiadas, que são os conselhos e as conferências. Por isso que lá no artigo 1º fala sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, porque o Poder Legislativo ele também tem essa função de fiscalizar a parte econômica, né? É uma função atípica do Poder Legislativo.
mas sem prejuízo das funções do conselho, porque o conselho fiscaliza, a parte econômica, financeira do SUS, fiscaliza, mas é um órgão de fiscalização interno, né, assim? Então, por exemplo, se o Conselho de Saúde, ele fizer uma fiscalização e notar, por exemplo, uma irregularidade na hora de repasse das verbas, por exemplo, perceber que o gestor está desviando a verba do fundo para a conta dele. Então, isso é crime. E aí, qual que é a função do Conselho de Saúde? Denunciar para o Ministério Público. Aí, quem vai agir nesse caso é o Ministério Público, e não o Conselho de Saúde. Não é assim? Entendeu? Então, a resposta aqui, letra B de Bosque. Da Esperança. Vou fazer pequenininho. Aí eu coloquei aqui, né, que estava falso, ó. Lá na resolução 453 fala a participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público como conselheiros não é permitida no Conselho de Saúde. Eles não podem ser conselheiros. As funções como membro do Conselho de Saúde não serão remuneradas. Isso aqui é importante, viu? Porque várias questões vai falar que eles são remunerados. Considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Então, se você é um trabalhador da saúde, você faz parte do Conselho de Saúde, no dia da reunião, por exemplo, você pode ir para a reunião no seu horário de trabalho, sem ganhar falta. Eis uma vantagem. Né? Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas. D. O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente. E o número de conselheiros será definido pelos conselhos de saúde e constituído em lei, tá? Então, assim, o Conselho Nacional, se não me engano, tem 48 conselheiros. Quanto que tem no Estadual de Minas, Jaqueline? Eu sei que não é paritário, não. Os conselheiros de Minas é 2 a mais. São 2 a mais. Eu acho que é 54 no total. Aí, tem que fazer as contas. Aí são 2 a mais usuários. Ô, gente, mas aí não é perguntar para vocês, não, tá? Eu só estou falando isso para vocês entenderem que conselheiro, número de conselheiros que tem em cada conselho, isso é definido em regimento interno, tá? Então, o Conselho Municipal de Saúde BH pode ter, sei lá, 24 conselheiros, e o Conselho Estadual de Minas pode ter 48, tá? Então, isso aí é definido em regimento interno, e é constituído em lei. Eu acho que é 52 conselheiros, mas aí não é paritário, aí vira 28 não sei, é um negócio assim. Para, Jaqueline, porque nós estudamos que composição tem que ser paritária. Senão você confunde a cabeça do povo. Então, ficou falsa aquela letra E? Não. O gabarito está na página anterior. Aqui, ó, a falsa é a B. Confundiu aqui? É porque eu parei nessa aqui e comecei. Mandei a Jaqueline falar. Não, foi por causa do regimento interno que eu confundi. Não, aqui está falando, ó, o número de conselheiros será definido pelos conselhos de saúde e constituído em lei. Entendi, é porque eu falei que ele é definido em regimento interno, né? Mas mesmo que seja definido em regimento interno, quem define é o conselho, não é? Tem que passar a aprovação do conselho, né? O regimento interno. Ok. 11. Ó, veio uma OCP aqui de bico. Vamos fazer, né? Vai que. Quanto a competências e às atribuições do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta. Essa aqui também vocês já estão craque, né? Que é aquela parte que fala das competências de cada esfera de governo. Vamos ver? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão em seu âmbito administrativo a administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados em cada ano à saúde. Verdadeiro? Verdadeiro. Uai, tá parecendo que ficou bom, né? É uma atribuição comum, né? Vamos ver a outra. Não é atribuição do SUS implementar programa de sangue, componentes e derivados. Falso. Falso, né? Porque compete ao SUS, né, elaborar a política de sangue, componentes e hemoderivados.
Então, aqui está falso. Não é competência do SUS elaborar normas para regular suas relações e os serviços privados contratados de assistência à saúde. Falso, né? Porque compete a qual esfera de governo elaborar normas para regular as relações e os serviços privados contratados de assistência à saúde? União. União. Não é competência da direção estadual do SUS colaborar com a União na execução da vigilância sanitária dos portos? Falso. Falso, né? Ela contribui. Ela é competência da direção estadual, né? E qual que é a competência da direção municipal em relação à vigilância sanitária dos portos, aeroportos e fronteiras? Colabora com quem? Com o Estado e a União. Colabora com o Estado e com a União. Ah, mas vocês estão fofos demais. A prof fica muito orgulhosa. Tá vendo? Não pode parar de estudar. Não é competência da direção municipal gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentro. É competência. Né? O município gera laboratório de saúde pública e hemocentro. Então, a resposta, letra A, de Albert Einstein. Aqui as competências para vocês estudarem depois. Isso aqui é nosso quadrinho para vocês fazerem a tatuagem na perna. Vamos fazer essa aqui, que você precisar, que eu ensino como que eu uso o quadrinho, ó. Conforme a Lei 8080, de 19 de dezembro de 90, a direção estadual do SUS compete. Então, qual que é a nossa regra? Nós vamos ler as competências, se tiver explícito, ótimo, porque tem competência que te fala de qual esfera que é. Você não precisa ficar tendo macete, nem usando quadrinho, não é assim? Mas se precisar de usar, a gente usa. Então, vamos ver aqui, ó. Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. Competência de quem? União. É o Estado, não, o município, não? Não, é o município. Eu quero saber, a primeira coisa que eu quero, eu não posso elogiar, não. É igual filme, começa a elogiar, começa a fazer bagunça, né? Eu quero saber por que vocês estão chutando. A regra não é chutar. A regra é assim, ó. Eu li. Está explícito de quem que é? Alguns vai ver que está explícito. Porque quando fala executar serviço, quem que executa serviço? Município. Então, por que vocês estão chutando direção nacional, Estado, sei mais o quê? Porque não está pensando, né? Agiu por impulso. Porque se eu tomar um remédio hoje, está agindo por impulso. Calor. E aí, se você não viu executar serviços, tem uma outra coisa que te faz lembrar aqui, que é do município. A região, não. Região, né, professor? Aí, começou a chutar de novo, Maria. Não. Saúde. Organizar, professor. Gente, olha aqui. Gerir. Olha o nosso quadrinho, vamos voltar lá no quadrinho. Esse aqui não é nosso quadrinho? E o quadrinho fala que quem executa o serviço é o município, né? E toda vez que aparecer a palavra planejar ou planejamento e não tiver explícito de quem é a competência vai ser do município. Como é que você vai lembrar disso? Porque você aprendeu que o planejamento do SUS é ascendente. O que significa ser ascendente? Começa do nível local e vai até o federal. Lembra? Então, apareceu a palavra planejar ou planejamento e não está explícito, aí é município. Prof, mas o que seria explícito? Por exemplo, se te perguntasse assim na prova, elaborar o planejamento estratégico nacional. É competência de quem? União. Tá vendo que está explícito? Falou que é planejamento estratégico nacional. Mas aqui não está explícito de quem que é, não. Ó. Aqui está falando planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e o serviço de saúde, gerir e executar o serviço público de saúde. Então, se você não viu executar serviço aqui, ó, você podia ter visto planejar. Então, toda vez que aparecer a palavra planejar ou planejamento e não tiver explícito, município. Coordenar a rede estadual de laboratório de saúde pública e hemocentro e gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa. Está explícito de quem que é essa competência aqui? Rede estadual, né? Estadual, está explícito. Né? Aqui, ó, coordenar a rede estadual. Uai, se é coordenar a rede estadual, é uma competência do Estado. Né? E aqui está pedindo, ó, a direção estadual compete. Ah, não, isso aqui é aquele tipo de questão que você não zerar a prova. Está explícito. A C, participar do planejamento, programação e organização
da rede regionalizada e hierarquizada do SUS em articulação com sua direção estadual? Município. Município, né? Eu falei que toda vez que aparecer a palavra planejar ou planejamento e não tiver explícito, município. Participar da execução, do controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho. Município. 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 Essa aqui está explícita, ó, da execução no âmbito municipal as políticas de insumo e equipamento para a saúde.